O seu desempenho na esteira hoje pode dizer muito sobre o risco de você ter câncer no futuro. É a conclusão da pesquisa que acompanhou durante 20 anos a saúde de 17 mil homens nos Estados Unidos. Quando estavam na faixa dos 50, eles passaram por um teste na esteira e foram divididos em 5 grupos diferentes, de acordo com o condicionamento físico. 20 anos depois, mais de 2.800 homens tiveram câncer de próstata, pulmão ou do cólon e do reto, os 3 mais comuns entre os americanos. 347 morreram da doença. Cruzando os dados, os pesquisadores descobriram que os que estavam mais em forma aos 50 anos tiveram risco 68% menor de desenvolver câncer de pulmão do que os mais sedentários. O condicionamento físico não alterou o risco de ter câncer de próstata, mas reduziu em 38% o risco de câncer coloretal. A pesquisadora Susan Lakoski diz que uma das possíveis explicações é que os exercícios reduzem as inflamações que estão associadas ao câncer. A pesquisa constatou que mesmo homens magros que não se exercitam tiveram um risco maior de desenvolver câncer e também doenças cardíacas. Ou seja, para reduzir o risco, não basta estar dentro do peso, é preciso praticar exercícios e com frequência. A emoção da primeira corrida para valer. Correr sem andar nem um pouquinho, correndo o tempo todo é bacana. Bacana. O brasileiro descobre o prazer de acelerar os passos. O único sedentário na minha casa, né, é realmente o cachorro, né? Quem começa não para mais. Hoje é um complemento da minha vida. Eu tenho que ter espaço para corrida, espaço para família, espaço para trabalho e espaço para corrida. Márcia começou a correr para emagrecer, perdeu peso e ganhou um estilo de vida. É uma forma saudável de ver a vida, é uma superação pessoal e o dia a dia da gente começa muito melhor, com certeza. Foi a falta de dinheiro que levou Ana Paula para as pistas de corrida. Eu fazia academia, malhava numa academia e por um problema financeiro não deu mais para pagar. E me sugeriram, amigos, familiares me incentivaram a começar a correr, que era um esporte gostoso. Comecei a correr e há 13 anos não parei até hoje. No começo, correr 100, 200 metros parecia impossível. Eu marcava postes, então eu corria 2 postes e andava 1 poste. E acho que em 6 meses eu já participei da primeira prova. Cada um tem um motivo e juntos eles já formam uma multidão. Estima-se que em todo o país, pelo menos 4 milhões de pessoas participem de provas de rua. As corridas abrem espaço para todo mundo. Deficientes físicos, patinadores e corredores disputam a mesma prova. Tem até corrida só para elas. Virou uma paixão. Feminina, é verdade. Ela tá aí, com toda a garra. A prova reuniu 5.000 mulheres num percurso de 5 quilômetros. Todo mundo arrumado, todo mundo super bonita e pronta para correr. Quando elas ultrapassam a linha de chegada, é uma festa. Tô feliz. Qual é a sensação quando você chega, assim, completa uma prova? É aquela sensação de que é ruim, mas é bom, sabe? No final, é muito prazeroso, assim, dá uma emoção super gostosa. É um vício. Começou a correr, não tem mais como parar. Todo mundo tem que começar a correr. Mas será que correr vicia mesmo? Vicia porque você tem uma liberação de endorfinas, e as endorfinas são chamados são hormônios que têm uma ação analgésica. Então, além da sensação de bem-estar, eles diminuem os efeitos dolorosos do exercício. O primeiro paradigma a ser quebrado é com relação à informação de que a musculação não deve ser praticada por adolescentes. Isto é um mito.
O que existe, na verdade, é uma série de informações confusas que fizeram com que as pessoas acreditassem que essa informação fosse verdadeira. Como, por exemplo, também a informação de que a musculação na adolescência impediria o crescimento dos ossos. E esta informação, na verdade, advém de uma teoria um tanto quanto infundada, onde alguns profissionais acreditam que um adolescente que busque, por exemplo, um processo de hipertrofia muscular, que seria o aumento dos músculos, impediria esse crescimento ósseo no sentido de que os ossos têm uma formação ainda cartilaginosa, não atingiram o seu padrão do tamanho total, e isso faria com que esse músculo segurasse esse osso, impedisse de que ele continuasse a crescer. Isso, na verdade, não tem fundamento nenhum, já que a musculação promove grandes benefícios em termos hormonais, independente da idade que ela seja praticada. Neste caso, eu poderia citar aqui aumento da produção do hormônio testosterona e também aumento da produção do hormônio GH, ambos responsáveis pelo processo de formação óssea, pelo crescimento e também aumento da massa muscular, ou seja, nós teríamos apenas benefícios com a prática da mesma. O que nós temos que observar sim quando ocorre o aumento da massa muscular, ou seja, a hipertrofia em excesso nessa fase de adolescência, é que os ligamentos e tendões, as partes moles que a gente chama, não conseguem acompanhar esse processo. E nesta fase, então, é muito comum acontecerem dores articulares, tendinites ou até alguns processos de inflamação em nível ligamentar e tendíneo. Ou seja, nesta fase, então, é recomendado que a carga seja sempre muito bem equilibrada e, ao invés de um trabalho de força pura, seja feito um trabalho simplesmente de força submáxima ou também um trabalho de resistência muscular localizada e um trabalho de condicionamento físico. Desta forma, o adolescente sempre estaria trabalhando de uma forma segura, sem correr risco à sua saúde e também à saúde das suas articulações. Outros benefícios seriam com relação à melhora da composição corporal, melhora do perfil lipídico, melhora da autoestima e também melhora da postura, já que hoje os adolescentes passam grande parte do seu dia sentados nas cadeiras escolares ou até mesmo na frente dos computadores, desenvolvendo alguns vícios posturais. A musculação então viria a agregar nesse sentido, devolvendo a postura adequada e preservando a saúde física deste adolescente. Com relação à idade para se iniciar a prática da musculação, é interessante colocar que não existe uma regra. As literaturas sugerem para crianças e pré-adolescentes a prática de atividades lúdicas, recreativas e esportivas e que no início da adolescência, então mais ou menos a partir dos 12 anos, a prática da musculação pode ser indicada, mas isso depende muito mais do gosto pessoal do adolescente e da predisposição para tal atividade. O importante é movimentar-se. Com certeza, qualquer exercício físico, quando bem orientado, trará benefícios para adolescente, para adulto ou para a pessoa da terceira idade. Faça e você sentirá a diferença.